Olha, a bandeira de Paraty, eu sempre fui muito bem recebida em Paraty, muito respeitada até hoje. Eu sou muito respeitada. Trabalhei em Paraty, fiz um trabalho maravilhoso, me considero uma excelente profissional na minha área. Sempre fui muito boa. Você tem que gostar e se valorizar daquilo que você está fazendo. Sempre dediquei muito à educação. Fiz muitas festas nessa escola maravilhosa, Samuel Costa. Quer dizer, não era eu que fazia, eu dava a ideia e todos faziam. Porque uma andorinha só não faz verão. Então eu dava a ideia e todos participavam. E a criação da bandeira, numa das vezes que eu fui a Pádua, o meu amigo tinha criado a bandeira de Pádua. Ele criou a bandeira de Pádua em 1966, eu criei em 67. E ele me deu uma bandeirinha de presente e disse assim, Geise, eu fiz uma coisa tão maravilhosa. Eu falei, o que foi, Rui? Eu criei a bandeira de Pádua. E eu falei, Rui, olha, eu estou numa cidade maravilhosa, adoro Paraty, nunca pretendo sair de lá. Eu vou fazer a bandeira de Paraty. Vou fazer a bandeira de Paraty, mas vou depositar nela todo o meu amor, sabe, todo meu respeito, porque a bandeira de Paraty para mim é maravilhosa, pelo menos para mim. E quando eu cheguei aqui, eu preparei um processo e o Agílio Ramos era um dos vereadores. Aí ele trabalhava com Décio, meu cunhado. Aí eu disse assim, Agílio, será que se eu pedir um favor a você, você faria? Eu falei, o que foi, Geisa? Eu estou com vontade de criar a bandeira de Paraty, mas eu preciso que um vereador dê entrada nesse processo, porque ela só pode ser criada e sancionada pela Câmara de Vereadores e prefeito. Eu não posso criar a bandeira de Paraty e falar, não, essa aqui é a bandeira de Paraty. Não. Aí eu falei, não, eu pode deixar, prepara que eu entro com o processo. Aí montei o processo todinho. Aí no dia 2 de agosto de 1967, foi a reunião da Câmara e foi aprovado por unanimidade. Quem era o prefeito era o Aloysio, Paulo Carijó era o presidente da Câmara e todos aprovaram a bandeira. Essa coisa linda que quando tremula dá um friozinho na gente, né? Igual a bandeira nacional. Quem que não se emociona quando faz o hasteamento da bandeira? Assim é a minha bandeira. Eu falo que é a minha bandeira. Que eu doei para Paraty, mas com muito amor. Que Paraty todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece Paraty. Muitas vezes a minha bandeira vai, Eu não estou presente, mas estou presente na bandeira. Eu estou mostrando Paraty para o mundo, através daquela bandeira. Isso é muito importante. A bandeira. E ela foi aprovada, parece que o decreto 373, de 2 de agosto de 1967. E a prefeitura mandou fazer 2 bandeiras, uma para a Câmara e outra para a prefeitura mesmo. E eu encomendei uma para mim. Ai, que coisa linda. Não é linda? É. Maravilhosa. Ó, tão bonita igual a minha. Não, teve em 1960, Domingos Gonçalves de Abreu escreveu uma carta ao rei D. Afonso VI, a Portugal. E porque Paraty pertencia a Angra dos Reis, ficava sob o jugo de Angra dos Reis. Mas essa carta foi em 1960 para lá. Ela levou 7 anos para chegar em Paraty. A resposta dessa carta chegou no dia 28 de fevereiro de 1967. É justamente o ano, o dia que é considerado o aniversário de Paraty. Paraty fez 300 anos. Mas em 1960, o doutor Moura fez, como foi a carta, o doutor Moura fez um desfile muito bonito.
que a sua avó também participou. A comunidade toda participava. Sabe, os alunos, todo mundo gostava de festa, de levar o nome do colégio, porque o Colégio de Paraty, o Sembra, foi considerado um dos melhores colégios do estado do Rio de Janeiro. E naquela época era o Ginásio Paratiense, depois de 1974 que passou a ser o Sembra. E o Dr. Moura, então, fez esse desfile, mas contando a história de Paraty. Os índios, os primeiros habitantes, os padres jesuítas que vieram catequizar os índios, depois tinha os senhores de engenho, e assim, no desenrolar da história de Paraty, iam entrando os figurantes. Isso em 1960. É a mesma coisa quando se casa, tem uma relação e naquele momento concebe o filho. Mas o filho só vai nascer 9 meses. Então você vai considerar o nascimento do seu filho no dia que ele nascer. E quando foi em 1967 que eu criei a bandeira, eu repeti o mesmo desfile. Foram feitos 2 desfiles. O desfile comemorativo dos 300 anos de Paraty, que era um bolo imenso, mas o bolo era de cartolina. E só tinha uma parte do bolo. E foi uma coisa linda, maravilhosa. O bolo foi em cima do caminhão do Pedro Stanice, e tinha as meninas que serviam o bolo, sabe? Teve até champanhe. O governador do estado era o Jeremias de Matos Fontes, e a apresentação foi aqui no basquete, porque os desfiles todos eram aqui dentro. Depois que passaram a ser lá fora, né? Mas aí eu fiz o desfile comemorativo com todos os produtos de Paraty, os alunos vestidos originalmente, com um representando a banana, outro representando a pesca, mas foi lindo, maravilhoso. E à noite foi um desfile histórico, que foi aquele desfile que o Dr. Moura fez em 1960, que eu então voltei a apresentar, com as crianças daquela época, 1967. Tinha aqui, armado aqui onde é o estacionamento, um palco que se chamava Teatro de Arena, que usou muito no Rio de Janeiro. Então montaram aqui para fazer espetáculos, alguma encenação. E quem leu para mim a história de Paraty foi o Ireni. Ele foi relatando a história de Paraty e os personagens foram entrando. E a bandeira de Paraty foi mostrada ao público no desfile de 7 de setembro de 1967. Essa coisa linda aqui. Aqui na praça, no basquete, né, que a gente chamava, quadra de basquete. Muito linda, né? Por isso que tem algumas bandeiras tem 1960. Essa não, essa é 1967, que foi a criação dela. E em 1844, a emancipação política de Paraty. Paraty passou a se chamar Vila de Nossa Senhora dos Remédios. Depois, então, é que recebeu o título de cidade, passou a ser uma comarca, né? Mas é muito linda. E as cores? Essas cores? As cores são as cores tradicionais do patrimônio histórico. Hoje tem várias cores, né? Mas antigamente as janelas e portas, as casas eram brancas, mas eram coloridas, lindo, sabe? As casas eram coloridas, hoje são todas brancas, né? Mas as cores são as cores tradicionais do patrimônio histórico. E essas estrelas aqui, essa primeira estrela maior aqui representa o primeiro distrito, que é a cidade. E as outras 2 estrelas menores são o 2º e 3º distritos, 2º Paraty-Mirim e 3º Itarituba. E foram colocadas em forma de triângulo. Por quê? Na época, a maçonaria exercia um poder muito grande no mundo inteiro, não só em Paraty. Aqui nós temos vestígios da maçonaria. Nós temos os vidros das janelas em forma de triângulo. Em algumas casas você vê aquelas pinturas de triângulo também, alguns desenhos. Algumas esquinas são 3 iguais e uma diferente.
Os bancos da Câmara de Vereadores, o encosto é em formato de triângulo, que é o símbolo da maçonaria, que é o triângulo, né? E a maçonaria exercia um poder muito grande no mundo inteiro, né? Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele veio fugido, né? 1908, né? Porque Napoleão Bonaparte ia invadir Portugal. E era um movimento que queria tomar toda a parte da Europa, né? Aí ele foi obrigado a fugir para o Brasil em 1908.